É interessante pensar, né, que essas gerações elas não se repetem mais. Foi um momento ali muito frutífero da década de 70, e não tem como a gente falar de 60 e 70, né? Não tem como a gente falar desse movimento de cineclubes sem citar o GEC, a importância que o GEC teve, o Grupo de Estudos Cinematográficos do Amazonas, que foi onde tudo isso começou, como você bem citou aí, com o Ivens Lima, com Cosme Alves Neto, que vai ter um papel bem importante, né, no MAN do Rio de Janeiro, da Cinemateca, como curador, enfim, uma figura bem importante aí do cinema nortista e principalmente o cinema brasileiro, né, como um todo. E o Carrani, ele começa exatamente daí, né, assim como muitos outros nomes, como o Aldísio Filgueiras, o próprio Márcio Souza. E aí, nesses cineclubes, surge uma geração de intelectuais que vão pensar o seu cinema, também formular várias críticas a respeito, né, Alan, sobre o cinema que é produzido na nossa cidade. E o Roberto Carrani, ele surge com o Cineclube Lumière, ao lado do Aldísio Filgueiras, onde eles começam aí a produzir os seus primeiros curtas. Essa questão da produção dos curtas é bem curiosa, porque as condições de produção na cidade eram ainda mais escassas do que é hoje, né? Hoje a gente tem aí um contexto de editais de fomento, existe ali uma certa aglutinação de empresas de publicidade que estão ali se associando à galera que faz cinema, seja cedendo equipamentos profissionais e tudo mais. Já nos anos 60, a gente, não havia isso, né? Então, era uma coisa um pouco mais precária esse acesso. E aí, o Roberto Carrani, ele surge também dentro desse contexto como um aglutinador, né? Como ele fala na entrevista, ele já tinha acesso a alguns equipamentos, câmeras e equipamentos de gravação de som, e aí acabava que a galera estava sempre procurando ele e ele também circulava mais, registrando com o pessoal as suas ideias. Aquela sacada, aquele mote do cinema novo, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, não era só dali, da galera do Sudeste, da galera do Nordeste também, rolava por aqui também. Total. E é muito legal, né? Porque ele comenta muito sobre o pai dele, sobre a figura e a importância do pai na formação dele, que inclusive o pai dele tem imagens exclusivas sobre a nossa cidade, né? Sobre esse período todo de formação mesmo. Ele tinha câmera, então ele deu acesso, né? Ele foi o acesso para o Carrani entrar também nesse meio audiovisual. Isso que você falou é bem verdade, né? Quem tinha uma câmerazinha ali naquela época tinha tudo. Imagina, outros nomes também vão. A própria Bequinha também, numa conversa anterior que eu tive com ela, Socorro Lambeck, que para quem não sabe é uma diretora, uma atriz e também dramaturga da nossa cidade aqui de Manaus, ela também tinha uma câmera e era o sucesso. Todo mundo colava na Bequinha para ter os primeiros registros. E isso é uma coisa muito importante de frisar, por isso também carecemos de registros, né? Nessa época, pouquíssimas pessoas detinham esse poder aí de ter esse material, né, para fotografar. E por isso também que determinados nomes vão acabar sobressaindo, né? A gente estava vendo aqui os curtas que participam do primeiro festival de cinema amador do Amazonas, em 66, e aí tem uma produção que se repetem, né? O próprio Roberto Carrani, mas aí vamos ter o Normandie Litaif, que já era fotógrafo, e dentre outros aqui também, né? E essa galera também tinha uma generosidade, né? Porque com certeza um trabalhava junto com o outro nos registros e tudo mais. O Carrani destaca muito isso numa fala dele, que eu quero trazer agora. Nós temos uma vivência desde 1963, por aí. No início da década de 60, nós estávamos na efervescência do cineclubismo aqui. O Cosme organizava, vamos dizer, uma mostra do neorrealismo italiano. Viu? Aí ele mandava os principais filmes mais emblemáticos do neorrealismo, O Ladrão de Bicicletas, e vinham os pacotes dos filmes, em 16mm, em cópias de 16mm. E montava o nosso projetor lá
E era fantástico, porque depois da projeção havia debates sobre o filme, e calorosos, né? Cada um via uma coisa, via outra e tal. E era muito interessante. Era efervescente essa convivência intelectual que nós tínhamos na época. Discutíamos aquilo que nós tínhamos acabado de ver. Viu? Era muito rico, era muito rico. Então, com essa movimentação toda, surgiu a vontade de experimentar, de começar a fazer alguma coisa. Quando levantaram como fazer, aí o meu grupo, todos olharam para mim. Eu disse, por que olharam para mim? Porque em casa eu tinha todos os equipamentos do meu pai. Eu tinha as câmeras, eu tinha os projetores, eu tinha tudo. Eu tinha iluminação, eu tinha... Aí vamos fazer. Eu estava no meio daquela história toda e pá. Tem um livro do professor Narciso Lobo chamado A Tônica da Descontinuidade, que ele é essencial. Infelizmente, como vários dos livros que a gente tem de referência, já é uma edição esgotada. Existe aí algumas lacunas aqui para quem estuda e trabalha com isso na cidade. Então, A Tônica da Descontinuidade é esgotado, a gente ainda consegue encontrar em bibliotecas e tal, e alguns sortudos ainda tem esse livro. Mas ele registra muito, de forma bastante minuciosa, esse período, esse movimento cineclubista e como esse movimento se desdobra em outras conexões, né? Isso, o Narciso e a própria Celda também, com o Eldorado das Ilusões, né? Não me falha a memória. Tem outros livros que ela escreve, também parceria também com o Narciso Lobo, que vão fazer esse registro sobre as salas de cinemas do Amazonas. Todo esse movimento aí de cineclubes, essa geração está bem registrada por esses autores aí de pesquisa, e eu acho que são livros realmente fundamentais, embora não sejam de fácil acesso, mas de alguma forma eu acho que para quem se interessa pelo tema é leitura obrigatória. E pensando também nessa geração que a gente está falando de efervescência e todas essas propostas, né? Inclusive essa geração conseguiu viajar e participar também de festivais de cinema em outras cidades, em outras regiões do país, isso é bem legal também, inclusive conquistando prêmios. E foi por meio desse movimento aí de cineclubes que vai surgir o primeiro Festival Norte de Cinema, que vai ser aí uma edição histórica em muitos sentidos, inclusive pela redescoberta de Silvino Santos, né, Alan? Isso aí está registrado para a posteridade, o papel desse festival e dessa galera que participou com pessoas, olha, vale destacar que veio gente de muitos artistas do cenário do cinema novo na época. Foi um evento, assim, que eu diria assim, até chique, né? Foi bem impactante para a cidade, bem divulgada. Quer comentar sobre isso, Alan? Sim, a gente acabou não conversando com o Carrani sobre alguns aspectos desse festival. Por exemplo, a gente recebeu na cidade, na época do primeiro Festival de Cinema do Norte, o Alex Vianney, que era um crítico de cinema bastante conhecido no Brasil, autor de livros também fundamentais, e que impactou bastante essa geração, né? Inclusive, ele é uma referência para os trabalhos do Narciso Lobo, da Celda Vale, sobre cinema local. E ele iniciou, meio que, de certa forma, iniciou esse intercâmbio com essa geração aí nesse momento. E a Dini citou que essa geração ela redescobriu o Silvino Santos nesse momento. Ele era o homenageado do festival nessa época, né, desse festival, foi, se não me engano, em 69. E o Silvino Santos, para quem não sabe, é um dos pioneiros da produção de cinema no país, né? Ele produziu curtas e longas metragens ali ali nos anos de 1910 e 1920, financiado pelo J.G. Araújo, que era um dos grandes comerciantes, de uma das grandes fortunas locais, aí nesse período pós-ciclo da borracha. Era uma família com extensos negócios em várias áreas industriais e comerciais e tudo mais. E o Silvino Santos, com o financiamento do J.G. Araújo, da família Araújo, produziu aí filmes essenciais que até hoje são considerados referências, né? O principal deles é o
no País das Amazonas, e que retrata uma viagem no Rio Amazonas, circulando em diversas áreas, porque a gente percorre, junto com a câmera do Silvino, diversas regiões, tanto daqui do Amazonas quanto do Pará, Roraima. Sim. Uhum. E eu queria já aproveitar para recomendar a tese de doutorado do meu amigo Sávio Stocco, que se debruça sobre a produção do Silvino Santos, e é bastante rica em informações, e acho que foi lançada em 2019, aliás, lançada não, foi concluída em 2019, e espero que se torne livro aí futuramente. Isso, é uma pesquisa bem elucidativa mesmo, muito bem lembrada. E sabe o que eu acho interessante, Alan, desse movimento aí de redescoberta do Silvino? É porque essa geração achava que estava inventando a roda, né? Eles achavam que estavam começando o movimento de cinema em Manaus e, nossa, estamos produzindo cinema. E aí, de repente, eu agora não recordo quem foi exatamente, mas um pai de um deles comentou assim, não, peraí, tem um senhor que ele mora ali no fundo da casa tal, da rua tal, que ele mexe com esse negócio aí de cinema, ele tem umas fotos, um material, e aí, de repente, foram conversar e descobriram toda essa trajetória incrível do Silvino Santos aí, pioneiro, que inclusive o Carrani vai fazer documentários sobre a trajetória do Silvino, né? E vai também se tornar uma vertente do seu trabalho no audiovisual, tratando dessa grande contribuição, e não só contribuição, né? A palavra, mas uma fatia importante do cinema brasileiro. O Carrani contou um pouco sobre isso e acho que a gente pode trazer aqui. Como é que foi esse encontro com o Silvino Santos? Eu tive o contato com o Silvino, com a obra do Silvino, filmei o Silvino no seu leito de morte, depois o enterro dele, fiz e acabei, quando eu consegui, no Rio de Janeiro, já ver algum material do Silvino, eu fiquei deslumbrado. Depois que vi numa tela de cinema enorme, uau! Quando eu olhei aqui, pelo amor de Deus. E eu não vi uma cena de Manaus. Era uma cena do Rio de Janeiro. Era uma cena do Terra Encantada, o longa-metragem que o JG produziu sobre o Rio de Janeiro. E que restaram de todo o acervo que eu consegui recuperar 10 minutos. E era um filme de 1h40. E eu fiz o Fragmentos da Terra Encantada. Que é lindo. Esse filme, quando o cinema brasileiro fez 100 anos, acho que em 98. Foi. 98. Esse filme, o Fragmento da Terra Encantada, foi incluído entre os melhores documentários dos últimos 100 anos. Eles selecionaram 100 documentários, o meu filme está lá, o Fragmento, que é esse trabalho que eu fiz de restauro do que restou do Terra Encantada. Enfim, para encurtar a história, Silvino Santos na minha vida teve uma importância muito grande, mas depois eu tive uma leitura diferenciada disso tudo. E aí eu quero sempre puxar a brasa pro nosso tema, Gini. Ele já fala aí do manuscrito, né, do Silvino, que é um documento que ele produziu com as memórias, uma coisa autobiográfica que eles tiveram acesso e que, para mim, já marca como é importante essa questão do registro, do acervo e tudo mais, né? Porque esse manuscrito do Silvino foi marcante para essa geração, que eles tiveram acesso e leram. E, se eu não me engano, foi uma das bases não, mas foi um dos documentos de referência para a Celda escrever o livro dela sobre o Silvino, que é o Eldorado das Ilusões. Aliás, o Eldorado das Ilusões não é um livro sobre o Silvino Santos, é um livro sobre o cinema amazonense, e a primeira parte é bastante prolífica, não tenho certeza se é essa palavra, mas é bastante rica. Focada? Porque fala de muitos aspectos. Fala das salas de cinema, fala das exibições de cinematógrafo e tudo mais. E na segunda parte que ela se debruça sobre a trajetória do Silvino em si. E os documentos-chave para ela fazer esse trabalho é justamente esse manuscrito do Silvino. E aí, por isso que eu falo que a gente tem que puxar um pouco o brasa para nossa sardinha. É por isso que a gente também tá sempre perseguindo vários nomes assim pra gente registrar, fazer essas gravações, né? Porque isso é base depois para outras coisas. A gente vai ter de referência as próprias vozes das pessoas falando sobre isso. Exato. Abrir esses espaços de discussão que a gente não costuma ter, né? Falar sobre a história, sobre a memória. A gente vê muita coisa da cena
muita produção e eu acho que às vezes falta reflexão sobre o que está sendo produzido também. Eu queria comentar um pouquinho, ainda que brevemente, uma coisa que foi muito interessante da nossa entrevista, que numa outra oportunidade vocês vão ter a chance de acompanhar mais a fundo, né, o que foi conversado com o Kahane. Mas tem uma curiosidade que é bem interessante, que serve tanto para o teatro, tanto para o cinema, quanto para o teatro também, né, que o Kahane ele teve uma participação que foi bem, eu diria, bem importante, Alan, para a nossa cena, que foi através de uma peça do Teatro Experimental do Sesc, ele acabou criando um longa-metragem, que foi o primeiro feito com atores da nossa cidade, né? Tem esse certo pioneirismo aí. E como cansa ser romano dos trópicos, ou como não sabemos nada de nada da vida alheia. Então fica aí o registro de uma peça que acabou virando longa com os atores da peça. Olha só que loucura, hein? Imagina tudo isso sendo gravado no calor dos trópicos no início da década de 70. E aí, esse ponto, eu acho que eu vou trazer de novo um lamento aqui, porque, infelizmente, foi um material que acabou não sendo concluído, né? O filme só teve os registros, mas não foi gravado, infelizmente. Mas marca uma coisa que é curiosa, que eu estou notando, uma recorrência nossa aqui nesse nosso programa. As pessoas elas não ficam nas caixinhas, como a gente já falou, né? Então o pessoal faz cinema e dialoga com o pessoal do teatro e produz juntos e começam ali um intercâmbio e começam a render mais, vou dizer assim, né? Se eu não me engano, o Audísio estava nessa peça, né? Do Tesc. Tava. E o Audísio colabora com o Roberto Kahane também em um curta, o Plástica e Movimento, né, que eles exibiram nesse primeiro festival de cinema amador, o de 66, né? Quem assina é o Roberto Kahane, o Felipe Lindoso, o Raimundo Feitosa e o Audísio Figueiras, né? Eu não sei se a gente esse curta está disponível. Eu acho que a gente não perguntou isso do Kahane, mas eu me lembrou também que o Kahane ele registrou o Hahnemann Bacelar no curta Um Pintor Amazonense, e o Hahnemann Bacelar é uma figura assim chave para aquele momento. Assim, a produção do Hahnemann impactou por muito tempo. Infelizmente ele faleceu muito novo. Depois dessas experiências em 8mm, depois do Super 8 colorido, fiz o primeiro documentário e único documentário feito sobre um pintor amazonense, sobre o Hahnemann Bacelar, viu? O Hahnemann Bacelar, que era o meu amigo pessoal, frequentava a minha casa, e para mim, quando ele faleceu em 1971, tragicamente, aquilo foi uma tragédia para mim. É como se tivesse encerrado um grande ciclo de revolução intelectual e de criatividade da minha geração. Foi o trabalho do Hahnemann. O Hahnemann realmente ele estava acima de nós todos. Acima de nós todos. Um garoto de origem extremamente humilde, que vivia em situações realmente de quase pobreza absoluta, que não era o caso. Ele ainda morava ali no Palácio Rio Branco, embaixo. A mãe dele era zeladora do palácio e tal. E o filme foi filmado, os takes da casa foram feitas lá, enfim, depoimentos do professor Álvaro Páscoa, que era o mentor intelectual do Hahnemann. O filme é muito interessante, apesar das dificuldades técnicas e tal, mas ele está acima daquilo. Ele é tão cheio de informações interessantes. Até ano passado, num festival sobre a importância do filme de arquivo para a cultura brasileira, um festival que tem em Ouro Preto. Em Ouro Preto ele foi convidado para participar. Eu fiz uma cópia especial para ele e foi um sucesso. Depois me mandaram os anais do festival com os comentários. É muito legal você ver isso 50 anos depois. O filme está vivo, né? A figura do Hahnemann está viva na cabeça. Entende? Mas em 71, sem dúvida nenhuma, começou uma nova caminhada da minha geração.
essa pegada aí do Roberto de registrar, de preservar a memória, que vai perpassando o restante da carreira dele, né? Tem uma coisa que é bem interessante de observar na figura do Roberto Carrani, né? Tem sempre um certo... ele está sempre um passo à frente nessa questão do registro, de perceber, assim, parece que tem uma sacada até intuitiva, né, nesse próprio documentário sobre o Hahnemann, né? E aí, depois o Hahnemann veio a falecer, e é o único registro visual que a gente tem de conhecer esse artista plástico, pintor incrível que foi. E assim como a gente tem coisas a respeito do Silvino, como também a questão dessa própria peça aí do Teatro Experimental do Sesc, que ele teve essa sacada de transformar em filme. E ele fez também documentários sobre, que eu acho que é um registro pioneiro também, sobre a Zona Franca de Manaus, né, sobre as 3 décadas da Zona Franca, e eu acho assim, que são registros assim, da década de 70, 80, 90, onde é possível a gente acompanhar, né, o público que virá assistir, acompanhar o desenvolvimento dessa produção toda, do surgimento dessas primeiras fábricas, da construção do distrito industrial, e toda essa movimentação histórica, social, né, essa transformação da cidade, que a gente sabe que foi uma loucura, foi um boom, a chegada dessas fábricas, dessas lojas, e toda a transformação da cidade enquanto espaço físico nela. Ele tem essa questão do registro e da preservação da memória, e eu acho significativo que ele transforma isso depois, né? Então, mas eu lembro também de uma coisa que ele falou, e eu quero trazer aqui um pouco dele falando sobre isso. O grande problema que a gente tem com o acervo é isso. Agora mesmo, eu me considero um cineasta urbano. A minha vivência com a minha cidade é muito grande. Durante 30 anos, eu dirigi todos os documentários sobre a Zona Franca de Manaus, sobre o polo industrial de Manaus, viu? Esses filmes todos revelam uma transformação na economia amazonense de 30 anos, desde a fundação da implantação da Zona Franca de Manaus. O primeiro documentário sobre a instalação do distrito industrial não tinha nenhuma indústria, viu? Toda aquela coisa, tudo foi documentado por mim. E depois acompanhei na década de 70, década de 80 e década de 90. Então você vê as indústrias fabricando ainda videocassete, toca-disco de vinil, entende? A primeira fabricando disquete de computador, na época tecnologia de ponta. Aquilo tudo é história. Está tudo lá, os documentários. Eu tive a oportunidade de, há tempos atrás, fazer um contato com a Suframa. Sabe qual foi o interesse deles? Nenhum. E eu mostrei. Exatamente. E o Carrani, ele é dono de um dos ele possui um acervo que eu não sei nem valorar a importância do acervo dele, pessoal, né, do trabalho dele, do próprio pai, assim, e também da JG Araújo, né, da família JG, afinal ele é casado com a Norma Araújo, que também é da área do teatro, do entretenimento. Então, inclusive, os dois fizeram, o Carrani dirigiu e a Norma apresentou um programa que eu acho que é bem interessante, assim, para a galera conhecer mesmo, chamado Os Notáveis, que é um programa de entrevistas também com figuras importantes da nossa cidade, desse circuito cultural que a gente está tratando aqui no Memorarte, pessoas que muitas já faleceram, e tem esse registro também, a gente poder assistir, poder conhecer mais da trajetória dessas figuras, é uma coisa assim que também é inestimável, né? A importância de ter esses registros visuais. Registros visuais e depoimentos, né? Agora imagina também esses processos pelos quais a gente passa, né? Nos anos 90, eles tinham um programa que passava na TV aberta no domingo à noite, com esse tema, né? Eu acho que hoje em dia a gente não tem mais essa abertura nas televisões locais, né? Não sei, às vezes eu fico tentando ter um outro olhar para não ficar muito pessimista, né? Porque também a gente sempre fica...
Não, aliás, não só pessimista, mas também não deixar ficar também tão saudosista, né? Essa ideia de que, nossa, como era melhor antigamente, não sei o quê, né? A gente tá aí agora na reta final de 2020, um ano da pandemia horrorosa, mas a gente tá fazendo aqui o Memorarte. E tem vários colegas também fazendo trabalhos de memória, né? De registro de memória ou de reconstrução, enfim. Muita coisa, né? Muita coisa para conversar, para pensar sobre isso, sobre os acervos, sobre esse trabalho, de pensar para onde isso vai depois, né? É legal que existe essa disponibilidade, essa questão de democratizar o acesso, principalmente para quem faz pesquisa, né? Que depende de produção de documentos e tudo mais. E, enfim, nossa, passa uma coisa na nossa cabeça, né? E infelizmente a gente também não tem todo o tempo do mundo para falar, porque dava para render mais assunto, né? A gente vai ter que agora encaminhando para os minutos finais. E de novo eu vou lamentar que a gente não está conseguindo fazer com feedback do público, porque eu fico pensando, agora seria o momento de ler cartinhas, ler e-mails, interagir um pouco, né? Abrir para perguntas, curiosidades, mas gente, isso não se esgota aqui, hein? Pensando que ainda tem material para a gente soltando aí ao longo, é só ficar ligado no Memorarte. Se você não está seguindo a gente nas nossas redes sociais, o que você está esperando? Esse é um canal informativo e ainda de entretenimento, que a gente solta umas piadinhas no meio, então fica sempre com a gente, que tem alguns episódios novos aí, com figuras bem interessantes. É isso, sigam a gente nas redes sociais, interajam com o nosso conteúdo, que a gente fez lá um monte de making off, tem algumas coisas assim, né, bem curiosas que a gente fez, tem fotos, tem registros, tem a Dini com cara de bem concentrada intelectual. Tem isso e muito mais. E é legal, né, ouvir a voz das pessoas, dos artistas falando, para quem não conhece, nunca viu, não sabe quem é, às vezes a gente só escuta falar, né? Quantas pessoas a gente não só ouve falar e nunca teve a oportunidade de ver também. Então essa parte do making-off também é bem importante para tirar o imaginário e trazer também para a concretude. E é isso, galera, chegamos no final do nosso podcast. É isso mesmo, Alan? Acabou mesmo? Infelizmente acabou. E esse é o nosso penúltimo do ano, né? Infelizmente a gente já está acabando mesmo o ano e também a primeira temporada do Memorarte, viu? Essa é um dos spoilers, essa é a primeira temporada. Aguardem pro que vem aí. Esse foi o episódio de hoje, galera. A gente se vê no próximo e até lá. Tchau! Este podcast é uma realização do CPA, Centro Popular do Audiovisual, e do projeto Teatro na Rede. O Memorarte é feito por Alan Gomes e Dini Queiroz na pesquisa, entrevistas, apresentação e roteiro, Luiz Almeida na identidade visual, Thaísa Castro nas redes sociais, Rafael Garcês na edição de som e eu, Ellen Didiá, nas vinhetas. Este episódio contou com a colaboração de Sérgio Cardoso e Solange, que cederam o espaço do Centro Cultural Palácio da Justiça para nossa gravação, aos quais agradecemos o apoio. O podcast Memorarte foi contemplado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020, Lei Aldir Blanc.